Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje trago uma questão interessante de matemática para você tentar resolver como um desafio. A questão é a seguinte, pessoal. 5 mais, abre parênteses, 4 primorial menos 2, fecha parênteses, tudo isso aqui elevado ao quadrado, mais 3. Você sabe resolver esse tipo de questão? Sabe decifrar esses elementos que estão aparecendo por aqui? Então descubra qual dessas alternativas representa a resposta e deixe nos comentários qual que é seu palpite. E claro, venha comigo acompanhar a resolução, porque eu vou fazer detalhado para vocês aprenderem todos esses elementos, todas as operações, a ordem correta de se resolver. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias para vocês. É muito importante que você se inscreva porque eu tenho vídeo todo dia, tá bom? Então vamos lá. E também, coisa mais importante agora, se você puder curtir esse vídeo, fico muito feliz, fortalece muito o meu trabalho e não custa nada para você. É só curtir e apertar o joinha, que isso vai engrandecer muito o vídeo aqui na plataforma, beleza? Agora vamos resolver essa questão. Temos aqui, gente, um parênteses, e sempre que tem parênteses em uma questão, é logo nele que eu vou, tá? Esqueço tudo que está fora, essas duas adições que estão aqui, e vou resolver tudo que está dentro do parênteses. Logo após resolver tudo aqui, eu vou elevar ao quadrado e assim vamos dando sequência. Então vamos, primeira coisa, ter que descobrir o valor desse 4 primorial. Para isso, eu vou escrever aqui pra gente, ó, o 4 primorial e vamos descobrir o valor desse elemento, dessa operação, tá? O 4 primorial, gente, ele depende exclusivamente dos números primos. Então eu vou escrever aqui pra gente os números primos e a gente vai descobrir quais são os números que são chamados de números primos. São aqueles números que possuem apenas 2 divisores, ele mesmo e o 1, tá? Então, esses números são muito importantes, vão ser úteis pra gente aqui e também na raiz quadrada, e a gente vai descobrir que são esses aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. É uma infinidade de números, mas a gente só precisa desses primeiros, assim como sempre faço, né? Caso precise de mais, eu estendo esse número para vocês, beleza? Então, o 4 primorial, ele vai pegar todos os números menores ou iguais a ele, que são primos, e vamos multiplicar. Perceba que o 4 não é primo, então ele não vai entrar na nossa multiplicação, e então eu vou pegar todos menores do que ele. Quais são os primos menores do que 4? Temos o 3 e temos o 2. Olha que legal. Então quer dizer que a minha operação 4 primorial é igual a 3 vezes 2. E 3 vezes 2 é muito simples, né? Tabuadinha mais básica não existe. É igual a 6. Então no lugar do 4 primorial, eu vou colocar 6, tá? Vou escrever todo o resto aqui pra gente não ficar perdido, tá? 5 mais, abre parênteses, o 4 primorial é igual a 6, menos 2, tudo isso ao quadrado, mais 3. Excelente. Temos essa nova expressão numérica, que já está um pouco mais atualizada, e já não temos mais o primorial. Temos apenas operações básicas aqui para resolver. Perceba que fica muito mais fácil para a gente agora a partir desse ponto. Então, continuamos naquela ideia. Sempre que tem parênteses, eu vou para dentro do parênteses, depois para fora, tá? Não se esqueça disso, que daí nunca dá errado, beleza? 6 menos 2 é igual a 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, o resultado dessa operação aqui é 4. Quando eu resolvi tudo que estava dentro do parênteses, não tem mais operações, só tem um número, né, que no caso é o 4, eu posso eliminar esses parênteses, porque eles não são mais úteis, né? Ficaria aqui só aumentando os elementos da questão, mas não precisa mais dele. Só que eu preciso lembrar desse carinha aqui, ó. O quadrado, ele tem que se manter ali, porque ele é uma operação e ela não foi resolvida ainda. Então vai ficar 4 ao quadrado, certo? E aí agora a gente vai fazer o seguinte, colocar todo o restante. Mais 3 e o 5 também aqui adicionando. Agora ficou muito mais simples, né? Temos aqui duas operações de adição e uma potenciação. A potenciação não é difícil, vou mostrar para vocês. O 4 ao quadrado, ó, ela é resolvida dessa maneira. O 4 é a base, ele vai se repetir em uma multiplicação, né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Quantas vezes que eu vou fazer isso? Apenas 2, porque o expoente é o que diz quantas vezes que vai multiplicar. Então vai ser 4 vezes 4 e só, tá? 4 vezes 4. E 4 vezes 4, tabuada novamente, é igual a 16. 16 é o valor que vai ter que entrar no lugar do 4 ao quadrado. Então eu vou escrever de novo, reescrever, né? 5 mais 16 mais 3. Essa aqui agora a gente tem duas adições, eu posso fazer de uma vez só, ou posso fazer uma por uma, né? Vamos fazer uma por uma para não ficar pulando etapas aqui no vídeo, né? O intuito é a gente ensinar para depois a gente aprender tudo certinho, certo? 5 mais 16 é igual a 21.
21 mais 3, aí agora sim é igual a 24. É claro que você poderia ter feito de cabeça, não tem problema nenhum, tá bom? Não estou falando isso, só estou falando que eu deixo tudo claro aqui para vocês. Vai que tem gente que não consegue, né? Daí eu estou ajudando essas pessoas também. Então temos aqui 24 como resultado da minha expressão numérica, essa expressão zona que a gente tem aqui, beleza? Esse é o resultado. Só que aí, eu pergunto para vocês, qual dessas alternativas que representa esse 24, né? É o 5 primorial? É o 6 duplo fatorial? É o 3 fatorial ou é a raiz quadrada de 576? Uma dessas é a nossa resposta. Então, se você já chegou no 24, muito bem, você já acertou o desafio, a primeira parte tá ok. Agora eu pergunto para você se você consegue essa segunda parte do desafio. E aí deixa nos comentários qual letra que você vai marcar. E eu vou, claro, resolver todas essas operações, mostrando e ensinando quem ainda nunca viu essas operações, né, para vocês aqui que estão aqui nesse momento do vídeo. Então, se você nunca viu falar dessas operações, deixe nos comentários para eu saber, né, quantas pessoas estão conhecendo agora, e aí a gente vai conversando sobre isso, beleza? A primeira delas é o primorial. E o primorial a gente já deu uma ideia aqui, né, já inclusive listamos os números primos, eles são importantes e vão ser úteis também nesse 5 primorial. Eu acho que vai caber aqui, vou fazer nesse cantinho aqui mesmo, tá? O 5 primorial é a mesma ideia do 4 primorial, só que o que acontece? Ao invés de começar do 4, eu vou começar do 5. E diferente do 4, o 5 ele é primo. Então quer dizer que ele vai entrar na nossa operação. Diferente do 4, que ele nem foi útil aqui na hora da multiplicação, né? Então eu vou pegar todos os números primos menores ou iguais a 5 e vou multiplicar. Essa é a definição do primorial. Olhando na lista dos primos, eu tenho o 5, que é o próprio valor que está sendo aplicado ali, né? Temos o 3 e temos o 2. Então, esses valores serão os números que eu vou multiplicar nessa operação. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. Esse é o valor, né? O resultado disso vai ser o valor do meu primorial. E aí, agora é só resolver, gente. 5 vezes 3 é igual a 15, né? 5, 10, 15. 15 vezes 2 é igual a 30. E aí, não tem muito segredo. 30 é o valor do 5 primorial, mas não é a nossa resposta, né? Temos que o 30, vou até circular ele aqui, ele é o valor dessa alternativa, então já podemos descartar essa primeira alternativa. Letra A, não é. Vamos para a segunda, agora aprender uma nova operação. Essa operação que está escrita aqui pra gente, ela é chamada de duplo fatorial. Diferente do fatorial, que multiplica todos os números menores ou iguais a ele até o 1, o duplo fatorial ele vai ter alternância entre os valores que vão multiplicar. Ou seja, eu vou considerar o primeiro número, né, que é o 6, vou pular 1 e multiplicar pelo próximo, que é o 4, né? Então pulo 5, multiplica por 4. Pulo 3, multiplica por 2 e pulo 1. E aí acabou. Sempre para no 1, tá bom? Então o que isso significa? Significa que se eu tenho duplo fatorial, ele vai multiplicar pela paridade do número. O que isso significa? O que é essa palavra, né? Se o 6 é um número par, ele vai multiplicar todos os pares menores do que ele. Se no caso aqui fosse o número ímpar sendo aplicado, ele teria toda a multiplicação dos números ímpares menores do que ele. Então agora é só a gente resolver dessa forma que eu falei. O 6 vai multiplicar os pares menores ou iguais a ele. Então vai ficar 6 vezes o 4, né? Pula o 5, pega o 4, pula o 3, pega o 2, e aí pula 1 que acabou. A gente não chega no zero, porque senão dá tudo zero, né? Aí não tem sentido nenhum. Sempre para só nos positivos, tá? Agora é só a gente multiplicar. 6 vezes 4 é igual a 24, 24 vezes 2 é igual a 48. Perceba que a gente quase chegou no 24. Só que como multiplicou por 2, aí dobrou, não é a nossa resposta, né? Então o resultado aqui, 48, que é o valor do 6 duplo fatorial, e essa não é a nossa resposta. Agora a gente vai para a próxima, 3 fatorial. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nessas duas operações, pode deixar nos comentários que eu ajudo vocês, beleza? É uma alegria estar aqui podendo ensinar e, claro, tirar as dúvidas é a melhor parte, porque daí vocês vão ficando cada vez melhores na matemática, ok? A terceira operação que a gente tem é o 3 fatorial. O fatorial, lembra que eu comentei agora há pouco com vocês? Eu vou multiplicar o número por todos os seus antecessores, né, os números menores ou iguais a ele, até chegar no 1. Em outras palavras, vai ficar da seguinte maneira. 3, que é o número que está aqui, né, sendo aplicado o fatorial, multiplicado por todos os números menores que ele, até chegar no 1, tá? 3 vezes 2 vezes 1. Números inteiros que eu estou falando, né? Na verdade, posso até chamar de números naturais, porque a gente não chega nos negativos, né? Então, 3 vezes 2 vezes 1. Se a gente fizer essa multiplicação, acho que é uma das mais fáceis que a gente fez até agora,
3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é igual a 6. Excelente. 6 é o valor do 3 fatorial. E não é a nossa resposta. Circulei aqui só para dizer que é o valor numérico dessa operação, beleza? E por último, então, restou para a gente essa raiz quadrada. Como que você resolve raiz quadrada? Você chuta os valores, você multiplica o número por ele mesmo, você fatora. Como que você faz? Deixe nos comentários para eu saber como que você faz. Eu vou fazer pelo método da fatoração, porque ele é um método muito legal, serve para todos os tipos de raízes de quaisquer índice, e aí você vai conseguir resolver isso de forma muito legal. E o mais interessante, até mesmo quando a gente tem raízes que não são exatas, a gente consegue simplificar pelo método da fatoração. Por isso que eu gosto tanto desse método e sempre passo ele para vocês, tá? Vou pegar o 576 e vou fatorá-lo. O que é isso, gente? É fazer divisões pelos próprios números primos, que eu já listei aqui em cima pra gente. Então, é só fazer a divisão até chegar no 1, tá? 576... Vou fazendo um traçadinho aqui e agora é começar a dividir. Primeira dica importante nessa fatoração. O 576 é um número par. Sempre que eu tenho um número par para fatorar, eu vou dividir por 2. Porque o 2 é o único primo que é par. Então ele divide qualquer número par. Então vai ficar bem legal, bem facinho para a gente resolver. 576 vou dividir por 2, aí eu ponho 2 aqui, tá? Esse resultado aqui vai ficar 288. Novamente, o 288 é um número par, então eu vou dividir novamente por 2. E assim eu vou seguindo até chegar aqui embaixo no valor 1, tá? 288 por 2 é 144, vai por 2 de novo, isso aqui vai ficar 72. Sempre que for par, vai por 2 de novo, 36. De novo, por 2, 18. E assim, gente, até o final, tá? Por 2 de novo, 9, até chegar nesse ponto, ó. O 9 já não é mais par. E aí eu tenho que ir para o próximo número primo que não é par, e aí já ficou muito mais fácil, né? Porque o 9 a gente sabe que dá para dividir por 3, né? Então dá para dividir por 3, a gente põe ele aqui. Dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Chegamos aqui no nosso critério de parada e temos todos esses números aqui. O que significa essa fatoração? Significa o seguinte: se eu multiplicar 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter exatamente o 576. Então eu encontrei uma equivalência de fatores, por isso que chama-se fatoração, né? Os fatores são os elementos da multiplicação, então essa multiplicação toda é equivalente a esse número. E o que isso nos ajuda numa raiz quadrada? Como a raiz quadrada ela tem índice 2, né, por causa que ela é quadrada, eu vou buscar juntar esses elementos de multiplicação de 2 em 2. Olha que legal. O 2 vezes 2, quanto que é? É 2 ao quadrado. Ou poderia ser 4 também, mas aí não ajuda tanto, né? 2 ao quadrado. Por que eu faço isso? O quadrado, né, que é a potência de expoente 2, é a operação inversa da minha raiz quadrada. Operações inversas se anulam quando são aplicadas em um mesmo valor. Então eles vão acabar sumindo e chegando no resultado da nossa raiz, beleza? Aqui a mesma coisa, 2 ao quadrado. Aqui novamente, 2 ao quadrado. E aqui embaixo também 3 ao quadrado. A diferença é que aqui é o 3, né? Então essas 4 potências multiplicadas são equivalentes ao 576. O que eu vou fazer então? Vou colocar aqui dentro da raiz. Vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Tudo isso agora é só a gente simplificar. Quando eu tenho multiplicação dentro da raiz, eu consigo separar em várias raízes multiplicadas. É uma propriedade da radiciação. O que isso significa? Quer dizer que vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado, e elas se separam por causa da multiplicação, tá? Se fosse outra operação, e tem que tomar mais cuidado. A multiplicação é certeza que dá, divisão também, tá? Separei todas elas em raízes, uma individuais, né? Por que isso é interessante? Raiz, igual eu falei para vocês, corta, simplifica com a sua inversa, que no caso é a potência de expoente 2. Então eu vou cortar essa raiz com quadrado, vou cortar essa raiz com quadrado, aqui também e aqui também. Chegando no final, só vai ficar as minhas bases aqui, né? 2, 2, 2 e 3, para eu multiplicar. Então vai ficar igual a 2 vezes 2 vezes 2, são 3 fatores 2, né? E um fator 3. Como sumiu a raiz, e percebam que aqui é tudo igualdade, o resultado dessa multiplicação vai ser o resultado da minha raiz. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 3 é igual a 24.
24 é o valor que a gente queria, então agora é só a gente chegar aqui e marcar a alternativa letra D, que é a nossa resposta. Eu espero que você tenha entendido e gostado do vídeo de hoje. Primeiramente, gostaria que você tivesse acertado. Se você acertou, meus parabéns. Se você não acertou, fica aí agora o ensinamento para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja um inscrito e tenha gostado aqui do vídeo, né? Curta esse vídeo porque fortalece muito, caso você ainda não tenha curtido. E eu te vejo amanhã, porque tem vídeo todos os dias nesse mesmo horário. Grande abraço e até lá!